café, como essa era uma cultura que levava 25 anos, 30, você formava novos cafeeiros, o Vale do Paraíba, que começou primeiro, já estava com terras exauridas. Então o Vale do Paraíba começa a declinar. Isso aí, estamos em 1880, 1890, já um declínio da produção no Vale do Paraíba. Enquanto que Cantagalo tem franca expansão, ainda mais com a ferrovia. Quanto mais chegou a ferrovia, aí que expandiu mesmo. Então Cantagalo chegou a ser o maior polo produtor de café do Brasil. O polo cafeeiro de Cantagalo. E a abolição não chegou a representar um grande golpe contra a lavoura cafeeira. Porque a partir de 1850, 51 especificamente, as terras foram proibidas de ser tomar posse de terras. As terras tinham que ser adquiridas através da Lei de Terras, né, de 1850. Então, a partir daquele período, ninguém poderia tomar posse de terra. Todas as terras tinham donos, foi feito um registro paroquial de terras. Né, esse registro é base de pesquisas hoje, eu mesmo pesquisei nesse registro paroquiais de terras. Então, os escravos saindo das lavouras de café, eles não tinham terra para encontrar, trabalhar e produzir. Eles tinham que negociar e trabalhar ou dentro da própria fazenda ou formar uma grande mão de obra na capital, como no Rio de Janeiro, como aconteceu. Então a abolição não chegou a representar um golpe muito forte. A lavoura cafeeira se reorganizou no colonato, né, nos colonos que tomavam conta de um pedaço de terras com café, davam a meia do café no dono da fazenda, que eles vendiam e repassavam, acabavam comprando também no armazém da fazenda, batendo isso. Enfim, foi reorganizada a mão de obra da fazenda. Vieram trabalhadores livres, enfim. Agora, a crise de 29 é que quebrou realmente o café no Brasil. Né? A cafeicultura, o Brasil só exporta café, então não teve como segurar essa onda. E aí foi a bancarrota dos fazendeiros, porque não tinha como manter o preço do café, ninguém comprava e o Brasil só produzia café. Aqui na região só produzia café. Em 1888, quando o Vale do Paraíba vai bater firme querendo que seja pago os escravos pela abolição, Cantagalo não tinha essa necessidade. Cantagalo estava em expansão, mas politicamente eles cerraram fileira com os fazendeiros do Vale, que estavam sofrendo uma crise setorial. A crise era deles, porque eles já estavam sem terras para produzir, já estavam fracassando. Cantagalo não. Cantagalo estava expandindo nessa época. Então, esse foi um erro dos fazendeiros de Cantagalo, cerrar fileira com os fazendeiros do Vale do Paraíba, em torno da pagamento pela libertação dos escravos, enquanto não trabalharam por uma política de mão de obra de imigrantes, enfim, como aconteceu em São Paulo, por exemplo. Bom, essa mais ou menos aí a questão do café, né, nessa região. A escravidão ela vai acompanhar o café. Quer dizer, durante muitos anos se leu, até se escreveu, que Nova Friburgo tinha poucos escravos, que os escravos não suportavam o clima frio, não gostavam do clima frio. Como se ele tivesse o direito de escolher, né? Eu vou para o lugar quente, vou para o lugar frio. Né? A verdade é que a escravidão vai acompanhando os cafezais. Né? Conforme vai aumentando a produção de café, você precisa de mão de obra. Né? E essa mão de obra é mão de obra escrava. Então os fazendeiros, além de imobilizar capital nessas fazendas suntuosas, eles tinham uma reposição de mão de obra muito grande, que o escravo é caro. Então eles imobilizavam capital também na mão de obra. Então o lucro do café ele tinha um ciclo muito estreito, né, que acabava o fazendeiro ficando refém disso. Né? Para você ter ideia, aqui nós temos uma escritura de compra e venda de escravos, de 1872 até 1888, eu acompanhei todas as escrituras, eram 1.200 escrituras, aqui na vila. E o preço do escravo está em disparada nessa época. Um bom escravo trabalhador estava 2.400 mil réis, era mais caro que uma fazenda. A mão de obra, o preço, o cara era o escravo e não a terra. Né? Então, e tinha um detalhe, eu acompanhei também um registro de óbitos de escravos na vila nesse período, e você tem assim, quase 20% morre com menos de 5 anos de idade, uma mortalidade infantil muito grande, e dificilmente passava-se de 30 anos. 54% dos escravos morriam antes dos 30 anos, porque eles estavam submetidos a condições insalubres, dentro das senzalas, né?
as fazendas senzalas eram realmente lugar pouco ventilado, úmido, um regime de trabalho forçado durante muito tempo, a própria estrutura da repressão era muito grande. Então, apesar de ser o caro da lavoura, a mão de obra, não tinha o cuidado necessário para a preservação dessa mão de obra, né? A mortandade era muito grande de escravos. E aqui em Nova Friburgo nós vamos ter na vila, em vários momentos, que a gente vai percebendo como a vila vai se transformando numa vila escravocrata. Quando esses fazendeiros de café vão ocupando os espaços da vila, Friburgo vai se transformando na capital, você começa a perceber que a legislação vai mudando. Em 1831, por exemplo, a Câmara se reuniu no dia 31 de dezembro. Imagina a Câmara Municipal se reuniu no dia 31 de dezembro, alarmados com a possível rebelião de escravos na cidade. Aí pedia 60 mil cartuchos, homens da guarda, soldados, pediam uma opção de coisa, com medo. Mas por que o medo? Na Bahia era muito comum as rebeliões e as grandes fugas de escravos acontecerem no dia 1º de janeiro, que era um dia que geralmente afrouxava a vigilância, né? Então aconteciam fugas. Era o dia de Nossa Senhora da Paz. Então aqui em Nova Friburgo eles também estavam assustados com isso, com medo. E diziam que os escravos já andam pelas ruas a assustar a gente. Então o Código de Posturas, logo na frente, de 1848, vamos ter um Código de Posturas, que ele vai ter longas disposições sobre o trabalhador escravo. O escravo era proibido de andar nas ruas, mais de 2, pertencentes a senhores diferentes. Era proibido ao escravo vender, amolar, comprar veneno, material cortante, foice, faca, qualquer coisa desse tipo, arma branca. E era proibido de ter isso. Ele podia andar na rua sábado, domingo, feriado, só se estivesse com a autorização por escrito do seu senhor. Quem desse refúgio a um escravo foragido pagava multas diárias, penalidades, enfim. Há uma preocupação muito grande no controle do trabalhador escravo. Quando vieram os alemães, já não era mais Dom João. Dom João já tinha retornado a Portugal e em lugar dele estava Dom Pedro I. E Dom Pedro I já havia feito a independência brasileira. Nós não éramos mais Portugal. Os suíços vieram para Portugal ainda. Os alemães vieram para o Brasil. E o interesse de Dom João era um, o interesse de Dom Pedro I era outro. Dom Pedro não queria colonos, não queria lavradores. Qual era o interesse de Dom Pedro I? Dom Pedro estava nesse afã de assegurar a independência brasileira. Ele podia contar com que tropas? O exército dele era de que país? Era brasileiro? Era português? Mas ele não estava se libertando de Portugal, ele não podia confiar nas tropas portuguesas. Então alguém sugeriu para ele, mas Dom Pedro, lá na Europa tinha as guerras napoleônicas, o pessoal lá vive de guerras lá, tem muito suíço, tem muito alemão, tem outras nacionalidades, bons soldados que estão desempregados, traga alguns para cá. Nós chamamos de mercenários, né? Que vão para um outro país, se ligam a outro exército mediante pagamento ou vantagens. O Dom Pedro não queria gente na terra, Dom Pedro queria soldados. Nós temos a correspondência da Dona Leopoldina, que era a intermediária que fazia, porque isso não podia ser oficialmente. Soldados não se podem contratar na imprensa. Eu quero soldados, mas vai dar logo internacionalmente um problemão. Então foi feito tudo por baixo do pano, mandou um tal do von Schäfer para a Europa para contratar soldados, mercenários que viessem para cá. E nós podemos ver nos documentos que no primeiro navio, no Argo, vieram 3 categorias de pessoas. Uns que pagaram passagem toda, outros que pagaram uma parte e outros que não pagaram nada. Entre os que não pagaram estão exatamente aqueles que nós chamamos de soldados, de mercenários.
Eles não pagaram, vieram assim. Por que os outros todos tiveram que pagar, esses não? Esses, quando chegaram no Porto do Rio de Janeiro, ganharam a baioneta. Você agora vai para o exército. Para que Dom Pedro tivesse um exército, força armada, na qual ele podia confiar que estava a serviço dele. Então, esse foi o começo. No navio Carolina, a mesma coisa, grande parte dos imigrantes eram soldados. O que se faz pensar, em algum documento se lê isso nas entrelinhas, que os colonos que vieram eram um disfarce somente para o carregamento de soldados. Se alguém reclamasse, não, eu estou trazendo colonos, estão com enxadas, estão com tudo aqui, os soldados estão ali, estão juntos. Não, foi o contrário. Ele queria soldados e os colonos foram disfarce. Este foi o início da colonização alemã aqui em Nova Friburgo. O primeiro navio, Argo, até trouxe problemas, porque eles tinham assinado um acordo de que iriam para a colônia de Almada, no sul da Bahia. Dessas imigrações que eu falei ali, que surgiram no sul da Bahia, e eles estavam procurando agricultores. Assinaram esse contrato. Até um dos cidadãos que veio junto, um tal de Heringer, ele se rebelou no Rio de Janeiro, disse, eu não vou para Friburgo, que quando disseram que ele fosse para cá, porque o meu contrato diz que eu devo ir para o sul da Bahia. O imperador somente mandou dizer para ele que quem mandava no Brasil era o imperador, não era o agricultor, né? E ele teve que fazer as malas subir para cá. Eles foram forçados a subir para cá e morar aqui, porque o destino deles, desses primeiros, do primeiro navio, eram para o sul da Bahia. Podemos supor também que tenha sido para colocar os alemães no lugar dos suíços. Os suíços que começaram a migrar, a sair para assim as chamadas terras quentes, que seria Cantagalo, lugares mais baixos, porque outra parte do cambalacho, a terra aqui não é favorável para a agricultura. O que é que produz em Nova Friburgo? Hoje, nós temos as verduras, somos a capital das verduras, mas nós temos as condições para isto. Naquele tempo não havia condições de fazer. E quem compraria verdura? Ninguém. Então, os suíços debandaram, foram embora e no lugar dos suíços foram colocados os alemães. Isso é fato. Agora, se foi este o motivo, nós não temos provas que isso fosse assim. Em 1830, passou um viajante aqui e disse, se eu não soubesse que a imigração veio para Nova Friburgo, eu diria que ela veio para Cantagalo, aquela região, porque lá tem mais estrangeiros morando do que aqui. Então essa é a história da colonização alemã aqui na nossa região.